Não era para Enquanto a tá preparando, receita. tá todo mundo passando por lá, conversando. Era o cachorro que passa, o filho que grita, o outro que vai. Então era uma grande confusão. Porque como modelo, eu descobri a paixão pela moda, pela criação, pela arte. Paguei mico no começo, lógico, mas foi algo que realmente despertou coisas diferentes em mim. Como eu sempre fui curiosa, eu sempre fui... Eu não, na época não terminei a escola, mas eu fui buscar informação e cultura de outra forma, vivendo isso. Depois, na televisão, eu descobri que comunicação era a minha área. Eu gosto de falar, gosto de conhecer as pessoas, gosto de saber mais. Então, assim, comparar as duas coisas, difícil. Desafios diferentes, totalmente o distintos. prazer é diferente. Mas eu acho que uma das coisas que tanto uma quanto outra são, pra mim, profissões que me completam. É? Sim. E você continuou fazendo trabalhos pontuais, como você tinha hoje, previsto? como celebridade, sim. Como personalidade, agora como influenciadora. Não, mas naquele começo que você falou para suas No começo, agências, sim. Voltei algumas vezes. Chegava a voltar, mas chegou um ponto que eu não tava dando mais conta. E aí, também pelo fato de sair do mercado, as pessoas vão entendendo que tá diferente e vão deixando de lado. Aconteceram algumas ideias de, quem sabe, ir para Los Angeles e tentar uma carreira internacional lá, apresentando. Chegou a pensar isso? Cheguei a pensar a respeito, mas acabei não levando para frente. Preferi ficar por aqui. Até porque lá era um novo começo. Toda uma história nova. E como eu já tinha algo mais sólido aqui, eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo. E não se arrepende? Nem um pouco, nem um pouco. Você já morava em Itu quando você estava no... Eu comecei, quando eu comecei hoje em dia, eu já estava a casa estava quase pronta. Eu já tinha o terreno, nós compramos em 2002, começamos a construir, eu terminei a construção em 2007 para 2008. Já estava no Hoje em Dia. Fez um reality lá, não fez? Alguns. Quais? Alguns. Na época do Tudo é Possível. Primeiro foi o reality do Top Model, que a gente queria... Primeiro foi para encontrar uma repórter para o nosso programa. Depois foi de modelo. E aí outras coisas vieram, depois veio o YouTube também. Mais uma das coisas que eu acabei entrando aí, experimentando. No começo, contra a minha vontade. Por quê? Porque eu já fazia muita coisa. Eu não aguentava mais. Eu falei, gente, vocês estão me arrumando mais trabalho. O YouTube, o quê? E isso pra mim, o mundo digital foi uma coisa muito difícil pra mim, pra ser absorvida. Quando o Twitter chegou aqui no Brasil... acho que foi 2008, 2009? Acho que foi 2009. Minha conta existe desde 2009. Eu lembro da minha assessora, eu falei, você tem que ter uma conta no Twitter, você tem que ter uma conta no Twitter. Eu falei, o que eu vou escrever com 140 caracteres? Que mensagem que eu vou mandar? Que coisa chata. Foi lá e fez a conta, falou assim, tá vendo? Agora não tem mais Ana Hickman, alguém já pegou a sua conta. Já tinham pego? Já. Aí por isso que até hoje é a Hickman. Porque já tinha. Por favor, se você não me segue nas redes sociais, siga lá agora. A Hickman. A Hickman. No Instagram, no TikTok, no Quai. Aqui no YouTube já é canal Ana Hickman. E você entra... Qual que é a ideia, então? Falaram assim, você tem que ter sua presença... Eu tinha que marcar presença no mundo digital, mas eu não sabia com que conteúdo e o que fazer. Assim, diferente da televisão, que foi algo que me atraía, eu não entendia porque eu via como algo que não tinha espaço para dissertar conteúdos. Como é que eu vou contar uma história e ter que fazer diferentes posts com 140 caracteres? Imagina, eu vou fazer 30 posts? Exato. O povo vai achar que eu sou louca. Mas... De novo, algo que eu entro sem entender, mas eu não consigo começar algo e fazer de qualquer jeito. Comecei a estudar a respeito, aí veio o Instagram, vieram as outras plataformas e tempos depois o YouTube. Os YouTubers estavam começando a desbravar a televisão. Foi uma fase onde o Whindersson Nunes, o Felipe Neto, o Cossielo, as meninas, a Boca Rosa, a Kéfera, todas elas começaram a aparecer muito e começaram a entrar pra televisão. Verdade. Dentro do Hoje em Dia criamos um quadro pra poder... Eu lembro quando o Felipe Neto veio com a história do Crepúsculo, que ele falava muito de nossa, detonava o Crepúsculo. Exatamente. E a gente tentou... Não faz sentido chamar. Na época tentou trazer ele pra televisão, acabou não dando certo, infelizmente. Um quadro? É mesmo? Sim, a gente tentou na época ali, o diretor quis, eu não sei por que agora o que aconteceu, mas rolou isso. E aí desistimos dessa coisa e partimos pra outros formatos. Ao invés de ter um único youtuber, começamos a trazer convidados na época, semanalmente. Chamaram a gente do Mundo Canibal. A gente tinha um quadro lá do Mundo Canibal. Também. Teve muita coisa, a gente foi experimentando e assim como os youtubers vieram pra dentro da TV, a TV entendeu que tinha que tentar algo ali.
quando me propuseram, você vai fazer seu canal, isso foi na Record. Foi a própria Record, até hoje eles são meus parceiros. Tá. Falaram assim, você tem que ter o seu canal do YouTube. Eu falei, poxa, mas eu vou fazer o quê? Qual conteúdo eu vou Qual colocar lá? conteúdo que eu vou colocar lá, gente? Eu falei, não tenho tempo, não tenho não sei o que lá, não dá. De novo, você vai fazer. Tem que fazer. Tá bom, já que, bora, né? Comecei experimentando diferentes coisas, tinham as tags que a gente ia, que eram as trends do momento, comecei a trazer, até que eu percebi que algumas coisas que pra mim eram brincadeiras e hobbies, se transformaram em conteúdo e formas de poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu acreditava. Foi onde eu me descobri e falei assim, poxa, aquilo que eu fiz no Hoje em Dia lá atrás, a Ana que estava no Hoje em Dia e que depois ficou guardada pelo fato da maturidade na televisão não poder mais fazer aquilo, o YouTube me trouxe isso de volta. Então as pessoas começaram a me conhecer de novo, do jeito que eu sou na minha casa, do jeito que eu sou no dia a dia, desmontada, despida de cabelo, maquiagem, montação, aquela coisa toda, mas falando sobre moda, falando sobre beleza de uma forma mais despretensiosa, trazendo coisas da minha vida, da minha casa, da minha família e das minhas crenças também. E foi muito legal. Eu falo que depois eu comecei a entender e principalmente a admirar. O YouTube eu falo que é um lugar que tem espaço para todo mundo, tanto para talentos, conteúdo, quanto para quem quer consumir. Você tem o poder do consumo e as pessoas que estão com você ali, elas são fiéis de verdade. Diferentemente da televisão, que hoje você não tem essa fidelidade tão assídua como era antigamente, o YouTube, quem tá inscrito com você, quem tá ali, que tá voltando, cara, é muito legal porque você faz aquilo para aquela pessoa. Você faz parte do dia a dia da pessoa. Sim. Né? Eu comecei postando sempre... Desde o início, eram 2 vídeos por semana, me matava pra fazer, porque não dava tempo, imagina, era uma loucura. E aí, o ano passado, eu resolvi trazer um 3º dia e a minha turma falou assim, você tá louca, né? Você tá bem louca. Aí eu falei assim, bom, o pessoal tá pedindo pra fazer todo dia eu não consigo, só a Virgínia Fonseca pra poder vlogar e viver, vlogar, viver, pra fazer tanta coisa assim, mas... Quero tentar, porque eu descobri que um hobby é uma coisa que eu sempre gostei desde menina, que era cozinhar. Como dona, eu não sou chefe de cozinha e nem culinarista, mas como dona de casa e mãe, eu trouxe a cozinha pra dentro do YouTube, com a forma de uma mãe, como as mães fazem no seu dia a dia. E deu muito certo. E o mais engraçado foi a primeira vez que eu fiz uma receita muito complexa e que deu muito certo. As pessoas falam assim, poxa, Ana, se você faz, eu também faço. É assim. Se até a Ana faz, eu vou conseguir. E eu falei, cara, olha que legal. No começo eu falei assim, nossa... Mas por que você tava toda atrapalhada pra fazer? Não, porque às vezes a gente tem um quadro que chama Cozinhando em Família. E ele começou porque na minha casa a cozinha é o centro de tudo. É o centro da discussão, é o centro de reunir a família, é o centro de tudo acontece na cozinha. Não era para enquanto tá preparando, receita. tá todo mundo passando por lá, conversando. Era o cachorro que passa, o filho que grita, o outro que vai. Então era uma grande confusão. Sei. Mas que quando as pessoas começaram a assistir e viram as coisas que a gente estava preparando pro almoço, pro jantar, falaram, como é que você fez aquele prato? E aí a gente começou a trazer mais pra isso e foi acertando. E eu parei de errar, porque eu falei assim, se eu errar, a pessoa vai errar também. E comecei a realmente buscar e trazer receitas que as pessoas da minha casa, da minha família gostavam, para que aquilo realmente fosse uma referência de receita para outra dona de casa, de mãe falando para mãe. Isso que eu queria falar, o que muda quando você vira mãe na tua vida, na tua cabeça, assim? Porque, pô, quando eu virei pai, tua cabeça muda, né? Muda, o senso da responsabilidade com o tempo, com a vida e com o futuro. Até a responsabilidade de você se manter bem, porque você tem um filho, você tem que criar. Como que foi pra você? Era uma ideia? Você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Sempre quis a maternidade, mas durante muito tempo não foi possível. Primeiro porque meu ex-marido no começo não se sentia pronto para ser pai. Mas eu lembro que quando... você queria antes já, então? Dentro de mim eu sempre quis. Mas eu também sempre respeitei. Eu acho que as pessoas precisam ter esse discernimento de respeitar a vontade de quem tá do seu lado. Mas quando a vontade se tornou mútua, eu também não perdi meu tempo, né? Vamos lá. É agora. E aí chegou o Alezinho. Quando eu descobri que eu tava grávida, foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. E o dia que ele nasceu, então, pra mim foi assim, ali nasceu um filho, nasceu uma mãe, nasceu uma nova mulher. Eu antes trabalhava e eu não tinha hora pra terminar. Quando ele nasceu, a minha vida era regida
pela agenda dele. Você tem... Todo mundo fala assim, você não pode mudar a sua vida pelo seu filho. Eu falo, posso sim, sinto Quem fala muito. isso não é pai ou mãe, né? Sinto muito pelo meu filho, faço qualquer coisa. Atravesso o oceano a nado se for preciso, faço qualquer coisa por ele. É um amor absurdo, a pessoa que não é pai ou mãe não tem como entender isso. E é quando você começa pela primeira vez a sentir medo de verdade, medo de errar, medo de se machucar, medo de saber que, poxa, eu preciso voltar pra casa porque ele precisa de mim. Eu tenho que ser um bom exemplo pro meu filho, eu preciso estar ali e acho que é mais difícil você estar ajudando um outro ser humano a formar personalidade, senso de justiça, de discernimento e entregar ele pro mundo. Então eu quero tentar ser a minha melhor versão como mãe. E com o mundo do jeito que tá, né? E eu sei que eu vou errar muito. Devo ter errado pra caramba, e vou errar muito, mas eu tento ser a melhor da forma que pelo menos ele enxergue isso. E é uma das melhores coisas do mundo. É isso que eu falei, como é essa troca? Seu trabalho, conversa com ele, qual que é a visão que ele tem? Eu sempre mantive a verdade com meu filho. Assim como a minha mãe tinha isso comigo, eu sempre tive com ele. De não ter... De não esconder, de conversar, lógico, a cada período da estágio da vida, da forma que ele poderia compreender, mas eu queria ser a melhor amiga dele. Que ele tivesse a liberdade de poder me falar aquilo que ele sentia, dificuldades, curiosidades, medos, tudo. Tanto que ele sempre foi meu parceiro de viagem. A gente tem a wishlist, quando ele viaja comigo desde os 6 meses. O pediatra liberou, tava no rolê já, enquanto ele pôde viajar comigo, quando eu ia a trabalho, tudo, tava junto. Depois veio a escola, período mais complicado, só nas férias. Mas nas férias, a gente sempre tem programação. 10 dias pra algum lugar a gente vai. E a gente monta roteiro junto, faz tudo junto. Que legal. Às vezes ele chega assim, mamãe, o que você acha se a gente for pra tal lugar? E ele começa a pesquisar, ele já traz a pesquisa pronta agora. Aí ele já vem com o roteiro. É o navegador, então. Também.